Como nós já saudamos todos na santa paz do Senhor, vamos pegar a nossa Bíblia. Eu vou pedir para você abrir no livro de Gênesis, capítulo 12. Glórias a Deus. Gênesis, capítulo 12, versículo de número 1. Aleluia, louvado seja o Senhor. E Deus tem uma palavra boa para nós, palavra profética, não é? Nós precisamos conhecer o que é o profético de Deus, saber o que Deus tem reservado para nós, amém? É claro que na palavra de Deus, ela como um todo, ela é profética, e nós vamos discorrer só um pouquinho sobre o que é o profético de Deus, como é que nós devemos andar no profético de Deus, como é que nós devemos se movimentar no profético de Deus. E quando nós falamos movimentar no profético de Deus, é uma linguagem mais do profeta, uma linguagem dos profetas utilizam nesse tempo, amém? E Deus, ele é galardoador de todas as coisas. E o Brasil perdeu, né? Mas o céu ganhou um profeta de Deus. Profeta Amaro, ele era um profeta direcionado às orientações de muitos pastores, muitos ministros, ministérios. Um homem do Rio de Janeiro, que depois mudou para uma cidade do interior, no nordeste do Brasil, e Deus tem sempre algo profético para liberar na vida da igreja, né? Mas o Senhor aprove recolher para si, mas nós ficamos sempre com suas palavras proféticas, que são muito direcionadas aos dias de hoje. Eu gosto muito de ouvir, de entender como é que os profetas se movem. E eu sempre falava à minha esposa, nesse ano de pandemia, foi o ano que nós tivemos o prazer de estar em duas ministrações que ele estava. Não falamos com ele diretamente, mas aprendemos um pouco dele, e também outras lives que o apóstolo Ricardo Ribeiro fez. Eu até partilhei uma live desta naquele grupo que nós temos da igreja, no Ser e Fazer Discípulos, porque é uma live muito importante para o corpo da igreja, entender como é que o profeta se move, como é que ele entende, como é que é o andar do profeta. E eu falava para minha esposa, olha, presta muita atenção, porque tem grandes revelações de Deus que este homem tem para passar. Ele já era um senhor de 70 e poucos anos, e como se tem dito, né, voltou para a casa do Pai. Mas Deus tem sempre uma palavra profética para nós hoje, o profético de Deus. Andando no profético de Deus. Gênesis capítulo 12, versículo de número 1, diz assim a palavra: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para nós estarmos meditando hoje. Eu gostaria que você anotasse o livro de Gênesis, capítulo de número 12, do versículo 1 ao 3, e durante a semana eu fizesse uma meditação, hoje ou amanhã, porque a palavra profética de Deus, ela é maravilhosa. Ela nos traz ali um entendimento de coisas tão belas, coisas tão boas, que nós conseguimos nos alimentar de uma forma maravilhosa. E quando nós olhamos só para a palavra em si, não num versículo isolado, mas ela num todo, ela nos traz muita paz, ela nos traz muita convicção. Nós vemos um homem que no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz que pela fé, ou seja, há algo que move o profético de Deus. O mover do profético de Deus, ele tem que ser pela fé. Então a Bíblia atesta, a Bíblia, ou seja, testifica, confirma, reafirma que Abraão
pela fé, e a Bíblia diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, andar no profético de Deus é obedecer aquilo que Deus falou para nós. Amém? Uma coisa é, como é que nós diferenciamos o que Deus falou, ou o que os profetas falam, ou o que a palavra de Deus fala? E é isso que nós vamos decorrer um pouco aqui para nós entendermos como é que nós vamos se movimentar, como que é o profético de Deus. Então, primeiramente, nós consideramos a Bíblia como algo já profético de Deus. Então, se nós estamos dentro dos padrões que a Bíblia nos pede, então nós já estamos entrando no profético de Deus. Por quê? Porque a Bíblia tem sempre uma tendência para nós, algo novo para nós. É como aquela passagem que diz em Pedro, 1º, 2 Pedro, que diz que nós somos sacerdotes. Aliás, vou corrigir, somos sacerdócios. Amém? Para nós sermos sacerdócios, nós passamos por diversas situações. Então, essas situações, a Bíblia descreve, mesmo no livro de Pedro, fala sobre o sacerdócio. Ele passa por sofrimento, ele passa por dificuldades, ele é purificado e ele fica mais puro do que o ouro. Então, nós passamos por fases na nossa vida e a gente pensa que a gente, eu vou ser cristão, eu vou virar crente, e essas dificuldades vão cessar, vão se acalmar em nossa vida. Ou, às vezes, muitas das vezes, convidamos pessoas para conhecer a Cristo, dizemos assim, não vai para a igreja, não vai para a igreja. E a gente tem no nosso coração aquela vontade, aquele intuito de dizer à pessoa, não vai para a igreja, que lá vai resolver os seus problemas. Mas, na realidade, lá vai ajudar você a passar pelos problemas. Jesus, ele é muito claro quando chega para Pedro e diz, Pedro, é o seguinte, olha, Satanás, ele quer peneirar você, olha, ele quer passar você numa peneira, mas olha, eu roguei, eu intercedi por você. Jesus podia ter dito assim, olha, eu mandei uma palavra e Satanás saiu fora dali, eu repreendi ele, você não passou por essa prova, mas não, muitas das vezes nós vamos passar por esta prova. Mas a diferença é que Jesus, é que Deus está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco. Amém? Então nós, olhando para o exemplo de Abraão, nós vemos que ele ouviu uma palavra profética, ele ouviu e entendeu algo do Senhor. E ali diz o seguinte, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão é conhecido como vindo lá da terra de Ur, dos caldeus, né? Então ele teve que sair daquela terra. A Bíblia nos diz que ele tinha muitos bens, que ele tinha muitas coisas. E a questão é o seguinte, às vezes nós precisamos largar das coisas que nós temos para entender e andar no profético de Deus. Os bens materiais, a terra, muitas das vezes chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, mestre, como é que é? Eu quero te seguir, mestre, eu quero seguir você. E aí Jesus olhou para ele e disse, olha, tu quer me seguir mesmo? Quero. Então faz o seguinte, vende tudo que tem e dá aos pobres. E a Bíblia diz que o coração daquele homem entristeceu. E aí Jesus fala, olha, onde está o teu coração, ali também estará a tua riqueza. Então a riqueza nossa não é na terra, aonde a Bíblia diz que vem o ladrão e rouba, aonde vem a traça e come. A nossa riqueza está em Cristo Jesus, está em nossa esperança. Nós somos forasteiros, nós não somos deste local, nós estamos de passagem, é um reino de Deus à nossa espera. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Então, essa importância de nós aprendermos a andar no profético, ela faz toda a diferença. Ela move tudo na nossa vida e nós conseguimos entender o que Deus tem feito e movido nos tempos atuais. Então, quando Deus faz essa promessa a Abraão, ele entende isso. E o livro de Hebreus 11:8 testifica que quando chamado, ou seja, Deus sempre vai ter um chamado para você. Deus sempre tem algo para você fazer, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partir sem saber onde ia. A grande questão aqui é que Abraão foi em destino a uma terra física,
Porém, ele nunca alcançou. No livro de Hebreus, capítulo 11, diz que ele não chegou a entrar na terra prometida, mas pela fé ele obedeceu e foi em frente. Muitas das vezes nós olhamos assim e pensamos, nossa, nós vamos fazer grandes coisas no mundo espiritual, nós vamos fazer grandes coisas aqui na terra, nós vamos operar de uma forma maravilhosa, vamos trabalhar para Deus e tal, e achamos que nós vamos ver grandes coisas, mas não. Muitas das vezes nós estamos criando bases para outra geração continuar. Então, Abraão, quando ele deu esse passo, ele criou uma base para outra geração continuar. Se vocês querem ver esse instinto dentro de vocês, principalmente vocês que são pais, que têm filhos, não é verdade? Então, Deus tem algo que ele colocou dentro de vocês, que é um instinto paterno, é uma paternidade. Vocês estão criando um fundamento, uma base, para que seus filhos andem em algo melhor, maior, com condições melhores do que aquela que você teve. Eu lembro muito bem quando eu vi aquela canção do Lázaro, e ele falava ali muitas coisas, depois ele testemunhava, aí um dia ele chama o pai dele, ele conta ali o testemunho, ele diz que o pai dele se esforçava para que os filhos não passassem por aquilo que ele passou. E na hora eu lembrava do meu pai, e eu chorava muito com aquela canção, ainda choro com aquela canção, porque, como disse, o homem pode ter partido, ele até partiu, mas deixou coisas aqui boas nas suas músicas, nas suas canções, que nós desfrutamos até hoje. Então, nós precisamos entender que o Pai, o Criador, o Abba, deixou para nós uma paternidade, algo que nós temos dentro de nós. Então, Abraão, quando ele se move no profético, quando ele começa a andar, ele começa a mover, ele sai da sua terra, ele já começa a criar uma plataforma profética de algo que ele poderia não ver, mas ele poderia já começar a colocar ali os primeiros fundamentos e começar a andar sobre aquilo. Então ele já criou um fundamento, ele já criou, não, aliás, ele começou a praticar esse fundamento da fé, porque a Bíblia diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. E nós, muitas das vezes, recebemos isso de Deus. Mas nós precisamos entender como é que nós se movemos no profético de Deus. Como é que nós andamos no profético de Deus? Como é que nós sabemos se é Deus falando conosco ou não? Como é que nós sabemos se o Senhor está falando conosco ou não? Presta bem atenção, eu faço uma análise das coisas que acontecem conosco, que decorrem ao longo da nossa vida, da nossa história, eu e minha esposa, essa parceria, essa comunhão, esse trabalho junto com o Senhor, numa carne só, num corpo só. Então nós começamos, muitas das vezes eu paro e reparto isso com ela, essas visões que Deus me dá. Então nós começamos a observar que as promessas de Deus são feitas, porém, o diabo ele está sempre ali ao nosso derredor, tentando estragar todas as coisas, tentando fazer a gente escorregar pelo nosso falar, escorregar pelo nosso pensar, mudar a direção, inverter o que está escrito na palavra, porque às vezes nós conhecemos a palavra e acabamos agindo diferente do que a palavra diz, à espera de que depois Deus venha consertar alguma coisa, mas na realidade nós precisamos muito entender que andar no profético de Deus não lhe dá direito de alterar a escritura, as palavras de Deus. Nós temos que cumpri-las, elas funcionam, elas estão ali para nos dar direção. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Ou seja, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Em outras versões diz o seguinte, mas ali nós temos que observar o seguinte, então quando Deus faz uma promessa e a gente se dispõe naquela promessa, a gente alinha com aquele projeto de Deus, com aquela vontade do Senhor, Deus ele começa a se movimentar e as coisas vão se encaixando. Eu observo o seguinte, Deus deu uma promessa na vida de um sobrinho que é sobrinho da minha esposa, claro, eu acabei sendo tio dele também, ele está aqui, alguns de vocês até conhecem ele, mora aqui conosco. Só que há muito tempo atrás, Deus tinha falado com ele.
E nós estávamos em Portugal e nem tínhamos pensado em alguma coisa de vir para a Inglaterra, mas nós recebemos uma palavra profética. Aliás, quando nós tínhamos 5 meses em Portugal, depois aquilo foi se repetindo, foi se confirmando, e se nós não tivéssemos alinhado, se nós não tivéssemos colocado esse projeto em ação, feito como Abraão fez, saiu da terra, ou seja, em Hebreus 11, 8, confirma, ele obedeceu. Então, quando a gente obedece a palavra, quando a gente obedece o profético, as coisas de Deus começam a se alinhar. Mas o diabo, sabendo disso, ele quer que você escorregue, ele quer que você caia. E não estou só falando de você que saiu da sua terra, você que mora no estrangeiro, não. Eu estou falando em todas as atitudes, em todos os planos de Deus. Deus, de repente, tem um projeto para você ir, por exemplo, ser um pregador, uma pregadora, você cuidar de almas, cuidar de vidas, trabalhar com um departamento social, investir em pessoas de rua, mendigos, ou ajudar o próximo, ou fazer algo ali específico para a sua comunidade. Mas, de repente, o diabo, sabendo disso, ele vem tentar derrubar-nos. Ele coloca obstáculos. E preste atenção numa coisa, um detalhe. Os grandes obstáculos não são problemas na nossa vida. Ah, mas como assim? Preste atenção, se você está num caminho e você vê uma grande pedra, você desvia dela. Agora, as pequenininhas é que nos fazem tropeçar. São os detalhes tão pequenos que nos fazem tropeçar. Às vezes, uma palavrinha pequenininha que nós soltamos, ela destrói tudo aquilo que nós já construímos há anos. Às vezes você está bem em casa, está bem com a sua família, está bem com o seu cônjuge, está bem com a sua igreja, com o seu ministério, com os seus pastores, com os seus líderes. De repente você solta uma palavra e aquilo começa a destruir tudo aquilo que levou anos para você construir. Quero uma dica? Você que é pai, você que é mãe, não fale mal da igreja, não fale mal do corpo de Cristo perto dos seus filhos, porque essa pequena palavrinha vai começando a entrar no coração deles. E eles já vão começando a ouvir assim, olha, aquela irmã é assim, aquele irmão é assado. É porque o papai e a mamãe estavam conversando. Olha, porque o líder daquela igreja, o pastor, ele disse isso, e meu pai e minha mãe acham que não está correto. Então aquele pastor é mau. E a ideia que já vai gerando no coração daquelas crianças pequenas é esse escorregão que nós levamos no falar. Mas presta atenção, a Bíblia diz em Tiago 3 que varão ou varoa perfeita é aquele que consegue controlar a língua, é aquele que consegue refrear a sua língua. Andar no profético tem muitas variações. Eu poderia ficar semanas nessa mensagem. Mas vamos avançar. A Bíblia então diz para Abraão sair daquela terra da tua parentela e para uma terra que mostrarei. Ou seja, Deus não tinha dito aonde, só disse para ele movimentar. Presta atenção, e aí está um grande segredo. O maior problema do ser humano é que o ser humano tem que ver para crer. Muitas das vezes o ser humano quer ser igual Tomé. Eu quero ser igual Tomé, não, eu tenho que ver para crer. Isso não é assim. Eu tenho que tocar nas feridas dele. Se eu não tocar nas feridas dele, oh meu Senhor, já é um privilégio nós vermos Jesus. É um grande privilégio para aqueles 12 apóstolos que viram Jesus. Mas Deus diz assim para nós, no meio desse privilégio, mais bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Por isso, creia nessa palavra. Não são palavras minhas, são palavras que Deus já deixou para nós. Creia nas palavras que Deus já tem colocado para nós. Primeiramente, as promessas bíblicas que Deus tem para nós. As palavras proféticas que estas sagradas escrituras têm para nós. Depois tem as palavras que Deus vai falar no seu coração, as palavras proféticas que você vai receber de Deus. E nós temos muitas das vezes a tendência a dizer sempre o seguinte: o Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui assim, assim, assim. Não é errado dizer isso.
Mas nós vemos na Bíblia que quem entregava essas revelações são os anjos. Nós olhamos na palavra de Deus, nós começamos a entender que quem trouxe a revelação para Daniel foi um anjo. Quem trouxe a revelação para Maria, mãe de Jesus, e aliás, eu gosto sempre de ressaltar isso, que eu respeito ela como uma mulher que se guardou, que o Deus escolheu para gerar o seu único filho, o Filho amado. Não somente pelo fato disso, mas por ela ser quem ela era. Por ela ser uma pessoa tão especial. Porque aos olhos de Deus, Deus poderia ter escolhido outra pessoa, mas Deus escolheu a ela. Mas nós devemos toda a honra e toda a glória somente a Ele, o nosso Deus e Senhor e Salvador de todas as coisas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós recebemos um conforto, um consolo tão grande, porque Deus tem um cuidado maravilhoso para conosco. O pai de João Batista era um sacerdote. E ele recebeu uma palavra profética. O anjo veio até ele e entregou algo. Olha, vai acontecer assim, assim, assim. E ele ficou assim duvidoso no seu coração, e o anjo disse a ele: por que duvidaste? Ficará mudo sem falar até o dia que essa criança nascer. Sabe, meus irmãos, nós devemos entender que Deus tem os seus ministros. E talvez você nunca tenha reparado nisso. Talvez você nunca tenha olhado para isso desta forma. Mas existe algo tão especial na palavra de Deus, que nós precisamos olhar com muito carinho o que Deus diz para nós. Deus, ele fala de uma tal forma que nós precisamos entender isso. Nós recebemos revelações de diversas formas. E com essa última pandemia, nós entristecemos o nosso coração, porque muitas pessoas queridas, e por que não dizer dentre nós, alguém que perdeu alguém muito próximo com essa enfermidade. E essa madrugada, eu nem partilhei isso com a minha esposa, mas eu via e eu vi o rosto de várias pessoas. E essas pessoas desesperadas, num pranto terrível, num choro terrível. E esse pranto e esse choro era de perda. E elas olhavam desesperadas de um lado para outro, e vinha muitos rostos, diversos rostos, diversas caras, até que no final eu vi um anjo da morte, todo escuro, o seu rosto também, e aquele semblante de sem piedade. Quando nós olhamos para essa situação do mundo, entristece o nosso coração, mexe conosco. E já não basta essa situação que está ocorrendo. Os noticiários estão sempre falando. Aqui eu observei que eles tiraram o foco das pessoas, do número de mortes aqui no Reino Unido, e passaram a focar no número de pessoas que estão sendo vacinadas. E passaram a mostrar que com a vacina, não estou fazendo nenhum mérito à vacina, toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus, porque Ele criou o homem e deu a inteligência, e Daniel testifica isso, que a ciência se multiplicaria. E como diz Jesus, parafraseando um pouco naquilo que Jesus disse, quem nunca tomou um paracetamol, que atire a primeira pedra. Porque, na realidade, a gente necessita da medicina para as coisas. E aqui começou a enfatizar isso, porque as pessoas já andavam entrando num estado de pânico, de nervo, que 20% dos profissionais ligados à área da saúde,
já tinha dentro dele um sentimento de tirar a sua vida, um sentimento de sem esperança, um sentimento de morte, o espírito da morte rondava sua mente, o seu eu, o seu ser. E eles começaram a focar em outros lados, para não incentivar. Aqui na minha cidade, minha esposa, ela, há uns anos atrás, estava indo para o trabalho, e ela dirige uma moto, ela vai de moto trabalhar, quando ela fazia os cleaners aqui, umas limpezas. Quando ela passou próximo de um shopping que tem aqui, tem um viaduto de pedestres, só pessoas passam onde liga o estacionamento ao shopping. E ali era aberto. E quando ela passou ali, uma parte daquilo estava fechado, só passava um lado dos carros, e uma pessoa havia se jogado lá de cima. Nós procuramos no jornal. Não encontramos notícia nenhuma. Nós notamos que a prefeitura, o cônsul, ou como diz lá em Portugal, a junta de freguesia, ou como é que fala mesmo lá a prefeitura? Esqueci agora. Mas lá onde fica o presidente da Câmara, o presidente da junta, sei lá como é que é. Fala aí, Nathalie, você que lembrou. Eu falei Câmara, aí se eu for o presidente da junta, acho que é isso mesmo, é Câmara. Acho que é isso mesmo, né? Quando eles... Comecei a notar que aqui chama cônsul, eles pegaram a parte lateral do estacionamento do shopping, que é aberto, e colocaram tela em toda ela, até lá em cima, para evitar que as pessoas tirem a sua vida. Isso já tem alguns anos. Mas entenda o seguinte, a maneira que o diabo trabalha, a maneira que o inimigo tem trabalhado na mente do povo nessa época. E para não bastasse tudo isso, a gente tem visto que realmente tem vidas sendo ceifadas. Eu preguei, ministrei e disse por algumas vezes no ano passado, graças a Deus, nenhuma pessoa que eu conheço partiu. Até que tem algumas pessoas que nós conhecemos, amigos, que têm partilhado nas redes sociais, as pessoas que têm ido embora da minha cidade, eu comecei a ver que já tem um monte de pessoas que nós conhecemos. E nós olhamos para aquilo e nós ficamos tristes demais. E o que eu quero dizer para você é que há esperança, mesmo para esses que partiram. Porque o apóstolo Paulo diz que se viver é Cristo. O que ele quer dizer aquilo? Se nós estamos vivos, nós temos que vivenciar e viver esses momentos como Cristo viveu. Nós temos que viver esse momento como Cristo, que foi um modelo para nós. E ele diz, mas o morrer é lucro. Nós vamos para um lugar, para a casa do Pai. Nós vamos esperar, melhor dizendo, para ficar em concordância com a palavra de Deus. Nós vamos dormir, como diz a Bíblia, no seio de Abraão, até que quando se cumpra o que Paulo escreve no Novo Testamento sobre aqueles que dormem, serão os primeiros a ser ressuscitados. E claro que isso é em espírito, porque essa carne já não existirá mais, nós seremos seres espirituais com corpos celestes. Então nós ficaremos no estágio dormindo até o Senhor nos chamar e nós voltarmos para a casa do Pai. Mas eu quero que você entenda o seguinte, dói, é difícil. Andar no profético no meio desse caos não é fácil. Receber uma palavra de Deus, mesmo que seja você orando, abrindo a Bíblia, não é fácil. Então nós vamos agora ajustar aqui novamente e vou trazer vocês dentro da visão. Tomé, ele andava pelo aquilo que ele cria. Assim deveria ser. Mas não, Tomé andava por aquilo que ele via, ele tinha que ver. Assim deveria de ser nós. Nós deveríamos andar por aquilo que nós cremos, não por aquilo que nós vemos. Nós devemos continuar crendo nas promessas do Senhor. Mas o que acontece? Nós recebemos promessa,
através da palavra de Deus. Deus fala individualmente conosco, fala de diversas formas. Eu não havia entendido quando eu ouvia um apóstolo dizendo o seguinte, o Ricardo Ribeiro dizia, tudo fala. Até que eu comecei a prestar atenção. A natureza fala, os animais falam, as coisas físicas falam, os mares falam, os céus falam. Os céus falam. Quando você vê uma nuvem, o céu está querendo dizer o seguinte, se ela está muito carregada, você sabe olhar para lá, porque Jesus disse, você saber discernir os céus e olhar para a nuvem e saber, olha, vai chover. Você saber discernir o céu e dizer, olha, quando está muito claro, ou quando o sol está muito vermelho, vai vir não sei o quê. Você saber discernir as estações. Tudo tem algo para nós. Sabe aquela estátua que você tem no fundo da sua casa? Ou na parte da frente da sua casa? Parece uma corujinha, outros têm um sapinho, outros têm ali um gnomo. Está falando. Ah, mas o que tem, pastor? É só uma estátua. Mas está falando. Está dizendo algo. Está comunicando. A Bíblia diz que tem pés, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Mas transmitem, marcam um ponto. São pontos de comunicação. Então, se você tiver alguma coisa desse tipo, tira fora. Às vezes nós ganhamos coisas que nós nem sabemos. Eu tinha mais ou menos 4 meses de Portugal, 3 meses de Portugal, acho que nem isso. E quando nós saímos do Brasil, a gente já tinha ido à igreja evangélica, sim, mas não tínhamos afirmado realmente. Não tínhamos ajustado, aplumado. E uma senhora, uma vez, deu à minha esposa um anel e uma corrente para mim. Ou era o anel para mim, a corrente para ela, já não me lembro. Deu de presente. E nós assentamos numa cadeira, eu e minha esposa, no quarto onde estava o nosso pastor, que nós chegamos em Portugal, que eu tenho um carinho muito grande para com ele, um homem cheio de amor. E ele, assentado do lado da sua esposa na cama, a bebezinha no meio, a esposa do lado, ele do outro lado, e ele olha bem para mim e para minha esposa e diz o seguinte: olha, Deus está me falando aqui. Quem estava trazendo a revelação para ele era o anjo, um anjo profético. Mas não é errado dizer isso, que Deus está trazendo a revelação, amém? E ele disse bem assim para nós: vocês têm uma corrente e um anel que vocês ganharam. Joga fora isso, porque isso não lhes pertence. Hoje, vocês são de Cristo, são de Deus. Passado um tempo, nós pegamos aquilo logo no primeiro dia, aliás, né? Voltando um pouquinho, pegamos aquilo no primeiro dia, peguei aquilo, eu embrulhei assim num pedacinho de papel e coloquei na sanita e apertei, e aquilo nós morávamos numa parte alta de Lisboa, lá pro lado de Santininha da Zóia, Portela da Zóia, e eu sei que foi direto lá para o Rio Tejo, não sei se descarregava lá, mas foi embora para as águas. E o irmão da minha esposa um dia foi na casa dessa senhora, que nos deu, e ela fazia lá uns trabalhos dela lá, mexia lá com alguma coisinha de feitiçaria, e disse para o irmão da minha esposa: eu preciso dessa corrente, desse anel, porque eles faziam parte aqui das minhas coisas aqui, não sei explicar bem isso. Entre em contato com eles e peça de volta para eles, porque aquilo foi dado para eles serem filhos de santo. Mas nós somos filhos do Santo, o único Santo, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Salvador e Senhor de todas as coisas. Deus usa os seus profetas para falar. Deus usa os seus homens de Deus para falar.
E andar no profético é receber a orientação de Deus. Andar no profético é você estar na palavra, Deus fala consigo, as coisas ao seu lado, elas comunicam com você, você vai entender que é o sinal de Deus. Hoje nós assistimos uma live de um dos profetas também, e ele disse o seguinte, que Deus tinha, contando o testemunho desse profeta que faleceu, Deus tinha dado uma revelação para ele que ele iria para um lugar, e lá Deus ia dar um sinal, ia mostrar um lugar, uma coisa, e ele falou, quando ele chegou naquele lugar, ele não sabia o sinal que era, mas a hora que começou a chover, e ele disse, vamos parar o carro, porque este é o sinal de Deus. Deus fala com você. Deus testifica no seu coração. Deus te dá direção para a sua vida. Ande no profético de Deus. Passe a parar um pouco para ouvir a Deus. Às vezes nós ficamos muito tempo orando ao Senhor, dizendo ao Senhor, falando para o Senhor. Olha, eu ensinei uma live aí no Facebook, acho que foi 2 semanas atrás, não foi nesse sábado, foi no outro, sobre o que próprio Jesus disse. Não é por falar muitas vezes. Você não precisa estar falando muitas vezes. Você não precisa estar repetindo toda hora. Você não precisa estar dizendo, porque o Pai, antes da gente abrir a boca, o Pai já sabe. Antes da gente falar, Senhor, eu vou orar aqui, vou dobrar meu joelho, Deus já sabe. Ah, mas por que Ele quer que eu faça isso? Porque é a única coisa que Ele lhe pediu. Fora a nossa conduta, é claro. Buscarmos a santidade, sermos santos, porque Ele é santo. Nos santificarmos, porque Ele é santo. Cuidado, homem de Deus. Cuidado, mulher de Deus. E tudo isso que eu falo também serve para mim. Porque a Bíblia me diz aqui que aqueles que estão de pé, cuide para que não caia. Não caia na internet. Não caia com pornografia. Não caia com coisas que desagradam a Deus. Jesus disse o seguinte, olha, só de olhar você já pecou. Desejou, já pecou. Nós precisamos buscar essa santidade. E Deus, Ele é especialista em nos dar essa direção. Ele é especialista em nos alinhar. Porque no começo, quando nós erramos, nós saímos fora da vontade do Senhor, nós pecamos. E a Bíblia diz que todos pecam. E aquele que diz que não peca é mentiroso e chama a sua palavra de mentirosa. Todos pecam. A questão é que nós não temos esse nome, pecador. Nós pecamos, se arrependemos, não fazemos mais e vamos em frente. O maior problema é quando esse pecado ele começa a ficar calejado. Não é só uma olhadinha naquela mulher ali e dar uma disfarçadinha. É claro que o primeiro encontro, às vezes você está andando na rua, pá, você vê uma pessoa que está ali quase nua, despida, seja homem, seja mulher. É claro que aquele primeiro encontro você olha, mas não passa daquilo. E quando eu falo seja homem ou seja mulher, porque existem homens também que andam com o corpo malhado, que andam com o corpo à mostra, assim, ou com roupas muito agarradas. E eu olho às vezes para essas coisas e falo, meu Senhor, se provocou algum desejo em alguém, ou se instou o coração de alguém, não é só aquela pessoa que pecou por olhar ou por desejar, mas o outro que está fazendo a pessoa pecar. Na internet a gente chega assim, não, só dá uma olhadinha aqui como é que está aqui isso aqui, e vai dar uma espiadinha. Vai dar uma olhada nas coisas que não prestam, que não podem, que não são boas. Presta atenção. Ali a pessoa começa a entrar num estágio de pecar para a transgressão. E há situações que a pessoa fala, não, se arrepende, chora, e ali tal. O dia amanhece. Dia novo. Ah, mas é só um pouquinho. Amanhã eu paro. É como um vício. Não, eu vou usar só um pouquinho. Seja cigarro, seja bebida, seja droga. Eu vou usar só um pouquinho. Aí a pessoa, outro dia eu começo. Outro dia eu paro.
E tem muitos que vão se aprofundando, se afundando, quando vêm já andam em iniquidade. O ser humano tem tendência a passar de estágios. Ele passa de um estágio para o outro. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem sempre uma luzinha para nos alertar. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. E ali nós começamos a entrar aqui e entender que Deus fala conosco de diversas formas. Deus está falando com a igreja hoje. Está alinhando a igreja hoje. Mas quer saber uma coisa? Quando nós nos santificamos, quando nós buscamos atender a Deus, quando nós buscamos o sacerdócio santo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? O nosso jeito de ser é inferior ao dos anjos, óbvio. Os anjos, eles são seres celestiais, estão em outro nível, mas nós temos o nosso nível aqui na Terra. Nós temos a nossa função aqui na Terra. E andar no profético de Deus é entender o nosso chamado. Todo chamado, ele sai de um destino, tem um propósito, ou seja, ele tem um chamado, destino e propósito. Tudo isso ele é envolvido. Você tem um chamado com Deus, existe um propósito que move você e que te leva a um destino. E muitas pessoas já perderam o propósito e não sabem mais o destino. Muitas pessoas nem sabem qual é o propósito, nem tampouco onde vai dar o destino. Eu sei que para aquilo que eu fui chamado nesta última época, nesta última era, nesse último tempo que nós estamos aqui, eu sei que para o que eu fui chamado não é um chamado que eu vou conseguir completar. Uma pelo tempo, outra pela idade, outro porque nós sabemos que os filhos espirituais que ficarão, que a nova geração vai dar continuidade. Porque nós devemos entender que na nossa vida nós encontramos ali Jesus, que o Cristo recebeu uma promessa. A Bíblia diz que em Isaías 53, do versículo 4 ao 7, a Bíblia fala que ele tomou sobre si todas as enfermidades, levou as nossas dores, e ferido ele foi, oprimido. Mas ele foi ferido e oprimido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, a Bíblia nos diz, estava sobre ele. A Bíblia nos diz que foi pelas suas pisaduras que nós somos sarados. A Bíblia diz que todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um desviado pelo seu caminho. A Bíblia também nos diz que, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu sua boca. Isaías 53, 4, 7. Quando nós olhamos para Mateus 8,17, abre lá sua Bíblia, Mateus 8,17, a Bíblia nos diz algo tão especial, linkado àquilo que nós estamos pregando hoje. Andar no profético de Deus, receber uma profecia, saber a sua função, e mesmo que você esteja como Abraão, que você não entre ainda na terra prometida, a Bíblia diz em Hebreus 11, fala que muitos não viram o milagre acontecer, não viram a promessa acontecer, mas creram. Creia. O que você vai fazer hoje está linkado. E antes de eu ler isso, deixa eu contar algo para vocês.
Quando eu falava do meu sobrinho, se eu não tivesse saído de Portugal com uma promessa que Deus nos fez, e levou 9 anos para se cumprir essa promessa, então não se desespere. Então, quando nós alinhamos, o meu sobrinho já tinha recebido uma promessa no Brasil, de que ele iria para a Inglaterra. E nós nem havíamos pisado aqui ainda. Aquilo passou. Aquilo foi passando, aliás, que ele ia para fora. Depois aquilo foi clareando, você vai para a Inglaterra. E se não fosse nós a pisarmos aqui para que abrisse as portas para ele vir para esse local, e hoje ele é uma das pessoas que mais auxilia na obra do Senhor, na igreja onde ele está, e nós temos muita comunhão com a igreja onde ele está. Da minha parte, eu gostaria de ter comunhão com todos. Eu luto para isso. Nós temos que aprender isso aí. Outra coisa que não tem no nosso ministério, se eu souber que existe, eu sou o primeiro a desmanchar. Sabe aquela pessoa que desmancha as coisas? A gente costumava falar assim, desmancha prazer, ele vem estragar ali o prazer da turma. Eu sou o primeiro a fazer. Não tem panelinha. Eu queria ver como é que esses crentes olhavam. Tem pessoas que são pessoas que estão próximas de nós, que nos procuram mais. Porque nós somos acessíveis. Nós não somos super-homens. Nós não somos super-mulheres. Nós somos acessíveis. Então, as pessoas que nos procuram mais, elas têm mais acesso a nós, estão mais conosco. Nós somos abertos a todos. E nós somos os primeiros a desconstruir panelinha, rodinha, etnia. Não existe raça, cor, não existe isso para nós. Não tem grupo dos africanos, não tem grupo dos portugueses, não tem grupo dos brasileiros, não tem grupo dos ingleses. Nós somos uma raça eleita por Deus, que está buscando viver um chamado, um sacerdócio santo. Somos todos iguais. Eu sou o primeiro a desmanchar, se eu ver. Não gosto que desrespeite as pessoas, não gosto que destaque as pessoas pela nacionalidade, pela cor, pelo jeito de falar. Nós somos todos iguais. E andar no profético de Deus é entender que essas coisas elas estão alinhadas umas às outras. E quando nós se dispomos a fazer essa vontade do Senhor, o nosso sobrinho abriu a porta e ele veio para cá. Quando Jesus obedeceu o que estava em Isaías 53, 4, 7, se testifica o que está em Mateus 8, 17, para que se cumprisse. Entenda algo, andar no profético de Deus. Você tem que entender que é para que se cumpra o que Deus tem na sua vida. Olha o que Davi fala em Salmo 139, eu não me lembro o versículo, mas ele diz que o Senhor escreveu todos os dias da minha vida, mesmo antes de eu ser formado ou gerado no ventre da minha mãe. Ah, mas como é que eu sei isso, pastor? Começa a ler a Bíblia. Começa a buscar o Senhor. Começa a clamar ao Senhor. Mateus 8, 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ele é o Cristo Jesus. Você tem algo para fazer para o Senhor. Mesmo que você não veja uma mega igreja, mesmo que você não veja um estádio de futebol lotado, como o Billy Graham pregou em muitos, mesmo que você não veja nações se convertendo, mesmo que você não veja, mas entenda, você tem uma função. Você ganhou a alma daquele pequenininho, você ganhou a alma daquela pequenininha, você chamou aquele para conhecer a Cristo, você falou aquele para Cristo Jesus. Nós vamos deparar com muitos que enrolam, desconversam, dão desculpa. Nós conhecemos um monte. Quando a gente convida, vamos ali louvar ao Senhor. Ah, hoje não. Isso não pode partir do crente. Amém? O crente tem que ficar alegre. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu sei que Cristo Jesus, Ele está alegre com você hoje.
porque essas palavras estão remoendo na sua cabeça, descendo no seu coração e mexendo com o fundamento da estrutura que você tem. A palavra de Deus diz que ela fala em Provérbios que ela quebra a gente inteirinho, ela moe os ossos, todinho. A palavra de Deus, ela nos moe inteirinho. Ela nos transforma, mas completamente. Ela nos muda. E essa mudança, ela sai de dentro de nós. E nós começamos a entender. Deus tem algo profético para fazer na sua vida. Diga assim, Deus tem algo profético comigo. Agora diga assim, Deus tem algo profético para com a minha família. E você tem que, nesse momento, entender que é pela fé. Amém? É pela fé. Quando nós recebemos essa revelação do Senhor, olha, sai de Portugal e vai para uma terra que não fala a tua língua. Nós começamos a olhar para a Bélgica, porque tínhamos conhecido pessoas da igreja lá, para Luxemburgo, porque tínhamos conhecido pessoas da igreja lá, e nós começamos a olhar para a Inglaterra. Até que o Senhor foi falando conosco, presta atenção. Deus, Ele dá a profecia, Ele usa profetas para falar, mas também Ele fala conosco. Aí teve um dia que eu levantei de manhã e fiquei bem calado, porque eu tenho esse meu jeito de confirmar se é o Senhor que está falando comigo. Não disse nada a ninguém. E eu tive um sonho naquela madrugada e fiquei bem quieto. Levantei, cumprimentei minha esposa, brinquei com ela, como eu faço toda manhã. E ela disse para mim assim, eu tive um sonho. Eu fico à espera. Porque ela tem sonhos proféticos, sonhos de Deus. Ela tem um chamado profético. E eu fiquei só à espera. Falei, Senhor, então o que era? Confirma. E quando ela disse, eu sonhei que estava na Inglaterra, eu falei, Senhor, o Senhor está alinhando. E quando ela disse, olha, eu sonhei que estava na igreja do pastor tal, eu falei, Senhor, o Senhor está alinhando. E ela disse assim, eu sonhei que ajudava a esposa do pastor a preparar a mesa de Santa Ceia. Eu falei, Senhor, está tudo alinhado. Porque eu sonhei que eu estava na Inglaterra, ajudando o pastor tal, e ali ajudando, auxiliando na igreja do Senhor. Então Deus foi testificando o local, o país e as coisas para se cumpra. O problema é que a gente muitas das vezes não acredita. E a gente fala aquela desculpa. Deus está no controle. Cuidado. Tem uma hora que o Senhor tira a mão e deixa você estar no controle. Porque Ele quer controlar a sua vida. Mas você é o maior obstáculo. É uma verdade. Eu posso olhar no meu espelho e dizer, eu sou o maior obstáculo para as coisas de Deus não acontecerem. Eu estou falando de mim, não estou falando só de você. Eu posso dizer assim, as coisas de Deus na minha vida só não aconteceram muito mais porque eu vacilei, errei, me enganei, julguei mal, errei. E é difícil você ouvir um líder falar isso. Mas nós precisamos passar por isso. Mas quando nós entendemos as Escrituras, nós nos corrigimos, amadurecemos, entendemos mais de Deus, sabemos que Ele, de certa forma, nos traz paz, mais saúde, mais força, mais convicção, mas de tudo que nós observamos, nós vivemos, nós trazemos sempre um aprendizado para a nossa vida. E eu gosto muito de analisar a vida dos profetas, a vida dos apóstolos, dos homens de Deus. E quando a gente lê o livro, além de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, são livros que Salomão ele dizia muitas coisas boas ali, ele nos trazia muitas coisas boas ali. Mas a gente nota quando ele escreve Cantares, que ele estava na sua fase de juventude,
só queria saber de namorar, de conhecer mulher, vida boa. Quando chega em Provérbios, ele fala, a sabedoria é conhecer ao Senhor, é temer ao Senhor. O conhecimento maior que o homem pode chegar é temer a Deus. Quando ele chega em Eclesiastes, ele diz, há um tempo para todas as coisas. Ele diz, vaidade é tudo vaidade. Às vezes a gente quer alguma coisa, não, eu quero comprar aqui no não sei o quê. Vaidade. Então a gente vê que a gente amadurece. Não tenha medo. Nós estamos amadurecendo. Mas andar no profético de Deus, para você guardar bem, conhecer as Escrituras, saber que Deus fala com você através dela. Deus fala diretamente com você. E Deus usa profetas para te dar alinhamento. Deus ama a sua história. Deus ama a sua vida. Não temas, porque Jesus Cristo, ele venceu o mundo como homem. Ele venceu o mundo nas tentações. Você acha que não apareceu para Jesus ali também mulheres? Claro que deve ter aparecido. A Bíblia nem relata, porque ele é um homem santo. O olhar dele não era um olhar de desejo. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui na internet. Não. O olhar dele era de misericórdia. Era de amor pelaquela alma. É assim que deve ser o nosso olhar, com amor por aquela alma, amor de misericórdia. Deus não quer que nós paguemos o mal com o mal, mas que nós paguemos o mal com o bem. Sabe aquela pessoa que falou mal de você? Sabe aquela pessoa que atacou o teu chamado, atacou o teu ministério, criticou a sua vida, ficou na rodinha dos escarnecedores? Ame-a. Ame-a. E libere perdão do seu coração. Passe a conhecer as Escrituras. Passe a andar segundo as Escrituras. Passe a se relacionar com Deus. Nas madrugadas, nas noites, Deus quer falar com você. Deus quer falar com você.